Vamos começar falando, né, sobre a vacina bivalente, que é a vacina bivalente, que é muita gente ainda não sabe, né, do que se trata. Primeiro, agradecer pelo convite. Obrigado. Sabe que um convite seu de vocês é uma ordem, é um prazer enorme. É interessante essa questão você falou sobre a vacina bivalente e tal. Uhum. Basicamente, a vacina que ela vai gerar uma proteção contra o vírus, que aquela sequência do vírus foi descoberto lá em Wuhan, e a variante Ômicron, né? Certo. Que é a variante dominante. Quer dizer, variante dominante, geralmente, porque assim, uma das coisas mais comuns do mundo é o vírus mutar, gerar mutação, tá? Tá mudando. O vírus, basicamente, às vezes é um papel com uma folha. Uma fitazinha com a folha. Ele vai lá em nosso DNA, faz a cópia dele, vai fazendo a cópia dele. Então vai mudando, às vezes na cópia sai uma cópia errada e tal. Isso acontece o tempo inteiro. Só que algumas dessas cópias geram vantagem para o vírus. Só fala, tem uma variante nova. Tem milhares de variantes. Agora, uma delas geram vantagens. Por exemplo, vantagens para infectar, para escapar do sistema imunológico, previamente ativado por vacinas e tal. E a Ômicron foi, assim, foi quase uma evolução quase perfeita, assim. Porque ela conseguiu se propagar, então ela se tornou dominante. Começou a infectar. E é natural que as vacinas sejam atualizadas. E essa vacinação, essas novas vacinas que tem que sair com essa atualização, porque a grande maioria vem das vacinas, todas as vacinas, com exceção dessa vacina da Pfizer, ainda é com informação genética lá do vírus de Wuhan e tal. Uhum. Não é outro vírus, continua sendo o mesmo vírus, mas tem uma diferença, já houve uma diferença considerável. E assim, tem uma ligação, esse desenvolvimento, pode ser que eu esteja falando besteira e provavelmente estou, mas tem alguma ligação da galera que não se vacinou com a mutação do vírus ou não? Mesmo que estivessem todos vacinados, ocorreria essa mutação? Não. Isso não é relação direta à questão de vacinação ou não vacinação. Quem não se vacina, claro, ajuda a propagar o vírus. Uhum. A propagação, a consequência é... Tipo, quanto mais corpos você dá ao vírus, mais chance ele tem de mutar. Assim, não vai falar, porque ele não se vacinou, gerou a mutação. Não especificamente. Mas também não deixa de ter uma certa contribuição. Mas tem todo um fator. Por exemplo, no início ali da pandemia, quando a gente tava louco, gritando, pelo amor de Deus, faz o lockdown, usa máscara, tal, porque o vírus não tinha se propagado tanto ainda. Então, o que é que acontece? A gente orienta, não, fecha. Na verdade, como sempre fez na história. Certo. Na história, assim, não é algo moderno. Tinha, vamos falar, sei lá, antes de Cristo, lá no Império Romano, tinha um problema, tem a varíola. Tem a varíola, tá cometendo, as primeiras coisas que eles faziam era de forma até desumana, mas das coisas que faziam, quem estava infectado, estava doente, era isolar essas pessoas. Por quê? A ideia é que elas não passem o vírus para o outro. Então isso é pré já isolava as pessoas. Já isola as pessoas. Então quando a gente fala, agora a gente vai ter que isola para o vírus não se propagar. Aí a gente vai trabalhando, fazendo estratégias de proteção por anel, onde é que está, identificando aquelas pessoas. Aí a gente consegue controlar melhor. Mas é fato, assim, não existe nenhuma arma tão eficiente quanto a vacina. Porque a vacina é algo que previne. É profilaxia, prevenção. Tá. Das coisas que a gente quer prevenir, a gente não quer adoecer. Sim. Claro. Entende? A gente não quer saber da doença. Porque quando você está doente, pode ser imprevisível, você não sabe o seu corpo, como é que vai reagir. Por isso que a gente fala, a vacina, ela não te protege, ela para seu corpo para se proteger. Se você, por exemplo, tiver imunossuprimido, ou tiver passando uma fase muito complicada, excesso de estresse, você pode estar debilitado, pode acontecer, de mesmo vacinado, o vírus pegar e levar a fatalidade. Mas, assim, em termos da nossa arma, nossa ferramenta, assim, social, é a vacina. Não é a única, mas é a vacina, para proteção. Essa aqui gera proteção, assim, para a sociedade mesmo.